Hoje eu quero falar, na verdade eu quero fazer uma pergunta. Qual é a figura da bondade de Deus? Vamos lá, 1, 2, 3, vamos repetir isso, diga comigo, vamos lá, 1, 2, 3, diga, qual é a figura da bondade de Deus? Bom, todos nós, a maioria, quem sabe, foi doutrinado pelos nossos pais, pelos nossos tios, pelos nossos avós, aonde Deus só se revelava bom quando Ele presenteava as pessoas. Então nós crescemos com uma mente, sabe, um pouco cauterizada, focada só naquilo que Deus pode fazer. E em detrimento disso, nós, na nossa vaga memória, ou na nossa vaga, sabe, infantilidade, a gente achava que quando alguém estava passando por um perrengue na vida, a gente achava que Deus não estava com ele. E às vezes a gente pensava só quando a pessoa estava, sabe, na bonança, tirando onda. Aí a gente pensava, uau, Deus está nessa casa. Deus está nessa família. Sabe, então a gente vê com isso um pacote cheio de bens materiais, aonde eles se tornam o aferidor da bondade de Deus para as pessoas naturais. Toda pessoa natural, ele quer uma prova da bondade de Deus. E essa prova para eles, ela está, sabe, naquilo que os seus olhos podem ver, naquilo que os seus olhos podem visualizar. Então, ou seja, cara, se alguém dissesse para você assim, me prova que Deus é bom. E se você dissesse assim, poxa vida, eu fui salvo. Ele ia dizer, tá, mas tudo bem, mas e aí? Certa vez conta-se uma história que uma irmãzinha levantou para dar um testemunho nessas igrejas, sabe, nessas igrejas, você sabe. E aí, de repente, o pastor louco para ouvir um testemunho, a irmãzinha disse assim, pastor, Jesus salvou a minha vida. E de repente o pastor, tá, irmã, mas e o milagre? Qual é o testemunho? Quer um milagre maior do que esse? Quer um testemunho mais forte do que esse? Cristo salvou a humanidade. Cristo veio para nos salvar. É um grande milagre, sim ou não? Claro que é. Mas eu quero que você entenda que adquirir bens nunca foi e não será pecado. Trabalhar honestamente, sonhar, projetar, idealizar, correr atrás, cara, isso é de Deus. Mas o que não é de Deus é nós querermos priorizar as coisas dessa terra. Cristo nos orientou dizendo que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, tudo que você precisa, vai vir ao seu encontro. Tudo que você sonha, vai bater na sua porta, porque ela sabe o endereço da sua vida. Você está comigo? Aplaude Jesus, vamos lá. Então, quando nós pegamos os bens materiais e fazemos deles símbolos primários da bondade de Deus, estamos cometendo loucura, insanidade, pecado. E aqui está o problema de uma geração cristã, entre aspas, no século 21. Eles até vêm para a igreja, mas atrás de alguma coisa, atrás de algum benefício. Eles não estão interessados de fato com o noivo, mas naquilo que o noivo possui, aquilo que Cristo possui. E essa geração que se diz evangélica hoje, qualquer motivo eles estão, sabe, afundando, naufragando na fé. Porque às vezes, aquilo que ele tanto quer,
Não acontece. Às vezes sai de órbita alguma coisa na sua trajetória existencial e ele frustra na fé. Sabe qual é o segredo de uma vida de sucesso no meio cristão? É você perseverar dia após dia até o fim. É você ir, é você romper, é você não olhar para trás. E vai surgir desafios, e você vai ouvir palavras negativas, e pessoas vão vir como agentes do inferno, secretários do diabo, para fazer você parar. Mas você está focado para a glória de Deus, você vai continuar, porque o que está em ti é maior do que está lá fora, e Ele já liberou a bondade dEle para te seguir, para te acompanhar. Sabe, a bondade de Deus, para entristecer alguns, não é provada por coisas que obtemos nessa vida. Ter um carro zero não significa bondade. Ter uma bela conta bancária, uau, não significa bondade. Ainda que essas coisas sejam maravilhosas, ainda que essas coisas tragam prazer, ainda que essas coisas sejam objetivos da nossa vida terrena, porque todos nós queremos uma casa, todos nós queremos um carro, todos nós queremos uma família, todos nós queremos ter êxito, todos nós queremos ter sucesso, todos nós queremos ser bem-sucedidos. Isso é normal, isso é comum, mas não pode ser o pavimento da sua jornada com Deus. O pavimento da sua jornada com Deus é um relacionamento diário, aonde em todo tempo você vê a bondade de Deus. Você está comigo? Diga amém. A bondade de Deus, ela vai além da nossa supérflua naturalidade. Sabe, a bondade de Deus, ela se torna tão clara e visível diante da manifestação do Filho de Deus. Então, se nós queremos ver a bondade de fato revelada, precisamos olhar para Jesus. Então você deve tirar os seus olhos naturais das coisas passageiras e voltar os seus olhos para o Cristo que está sentado sobre o trono. Quando todos nós olharmos para Cristo, queridão, as coisas lá fora não vão te abalar, porque Cristo é suficiente na sua vida. Ele preenche a lacuna, Ele preenche o vazio, Ele gera aquilo que você precisa, aliás, muito mais do que você precisa, porque Ele sabe aquilo que nós precisamos de verdade. Você compreende isso, sim ou não? Quando olhamos para Jesus, nós vemos nele a expressão exata, completa, perfeita da bondade de Deus. Vamos para Hebreus capítulo 1, versículo 3, por gentileza. Hebreus 1, 3. O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Cristo, Ele é a revelação da bondade de Deus para a humanidade. Quem estava aqui domingo passado viu quando eu pontuei um texto de Apocalipse capítulo 13 que diz que Jesus, o Cristo, Ele era o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então, desde o princípio de um plano chamado criação, havia uma cruz, havia um cordeiro para gerar redenção à humanidade. Em Cristo, a bondade de Deus se torna palpável. Em Cristo, a bondade de Deus se torna visível.
e por meio de Cristo, a bondade dele é transferida para a nossa vida, e de nós ela flui para outras pessoas. Ele é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. É necessário entendermos que a bondade de Deus, ela envolve elementos muito mais importantes e profundos do que simplesmente aquilo que os nossos olhos conseguem visualizar. O Filho, ele veio nos revelar a grandeza, a bondade, a graça, a justiça, o amor, a misericórdia, que são componentes primários da essência de Deus. Deus não tem um coração bondoso. Deus é uma bondade em pessoa. Nós podemos ter um coração bondoso, da mesma forma que podemos ter um coração odioso. Mas Deus não, porque em toda a sua essência nós vemos a sua perfeita bondade. Porque Ele é um Deus imutável, Ele é um Deus inabalável, Ele não tem crise existencial, Ele é o que é, desde o princípio para sempre. Vamos lá, aplaude a Ele, cara. Faz barulho aí, pelo amor de Deus. Deus não enviou seu Filho, escuta isso, para simplesmente nos dar uma receita de como ficar rico. Deus não enviou Jesus para te dar o mapa do tesouro da terra encantada. Não, quem te falou isso? Te vendeu um evangelho falsificado. Deus não enviou Jesus para Ele, sabe, trazer presentes para nós. Um Jesus natalino. Um Jesus da lâmpada do Aladim que veio para realizar 3 desejos. Não, não. Esse não é o nosso Cristo. Jesus não foi enviado para te dar a receita para você desencalhar. Como arrumar um amor em 3 dias? Não. Jesus não veio para isso. Jesus não veio a essa terra para curar suas feridinhas emocionais. Eu estou tão deprimido hoje. Não. Não reduza Cristo às suas infantilidades medíocres. Não, não. Não reduza o nosso Senhor. Não reduza o nosso Salvador a essas questões naturais. Uau, você precisa entender isso. Pastor, então, para quê? E por que Cristo foi enviado? Vamos para 1 João, capítulo 3, versículo 8. 1 João 3,8, quando eu falar 3, nós vamos ler isso junto, amém? Que eu quero que isso fique fixado no seu coração e na sua mente. Vamos lá? 1, 2, 3 e... aquele... Para que Jesus se manifestou, pastor? Para destruir as obras do diabo. Isso vai além de um plano natural. Isso vai além de uma vida, sabe, comum. Uma vida terrena. Para que Jesus se manifestou? Você precisa entender isso. Isso tem que marcar você aqui hoje. Isso tem que ferir você.
Porque se isso te ferir, a sua oração muda, o seu relacionamento com Ele muda, a sua essência muda, porque você entende agora que Cristo veio para que você caminhasse em liberdade dia após dia. Porque Ele veio destruir aquilo que nos aprisionava. Ele veio destruir aquilo que nos enganava. Ele veio destruir, gente, aquilo que nos matava. Isso é mais do que uma prova da bondade de Deus. Eu não preciso de carro, eu não preciso de casa, eu não preciso de nada desse mundo, ainda que isso seja necessário, porque eu entendo que aquilo que eu precisava já foi feito por Cristo Jesus. Ele já realizou tudo aquilo que eu precisava para viver. Você precisa entender isso. Deus não enviou Jesus para nos abastecer, sabe, com coisas terrenas. Olha para mim, Jesus não tem a intenção de te agradar, sabia disso? Ai Deus, se o Senhor fizer isso para mim, eu prometo, vai dar zebra. Não, Ele não é um homem assentado querendo uma proposta de negociação. Ele é o Senhor, o Rei eterno de toda a terra, e todos os joelhos têm que se dobrar diante dele e dizer: seja feita a tua vontade no céu e na terra, pois passarão homens, passarão reinos, mas o teu trono permanece para sempre. Sarabababa chorou. Oh, você precisa entender isso. Deus não está interessado em te agradar. Deus enviou Jesus com uma intenção, não para te agradar, mas para te fazer reinar. É diferente. Porque te agradar é muito fácil. Qualquer pirulitinha adoça você. Você é igual bebê chorão. Se te responder aqui, não, eu estou precisando de Deus, respondeu sua oração. Eu estou bom, não preciso mais de Deus. Eu não vou mais na igreja, porque tudo que eu queria eu encontrei. Tem gente que vem para a igreja, ele não pode arrumar emprego, porque na hora que ele arruma o trabalho, a primeira coisa é vazar na braquiara. Tinha uma irmã que vivia pedindo para me orar para ela arrumar emprego. Isso é lá no início da Galileu. O meu emprego, a irmã sumiu, cara. E um dia eu estava ali no portão com o pastor Mateus, nós capinando a questão ali, o sofrimento. A irmã passou igual um foguete, irmão, de bicicleta. Eu gritei: para! A senhora sumiu. Sua cadeira está vazia. Pastor querido, o senhor se lembra que eu pedi a oração para trabalhar? Sim, senhora. Pois é, pastor. Deus me ouviu. Mas agora eu estou muito ocupada. Não tem tempo para vir na igreja. Tem irmãos que vêm para receber a oração na sessão do desencaia. Isso é terrível. Quando eu vejo as na fila querendo oração para esse negócio, eu falo: Jesus, não arruma não, Jesus. Porque vai largar eu e o Senhor, nós vai ficar na mão. E não dá errado. Filha, o que foi? Pastor, encontrei o príncipe da minha vida. Eu me assento, e a gente sabe que esse príncipe vai virar um Moisés. E de repente tudo vai por água abaixo. E aonde que ela vai voltar? E o problema é que não aprende com o primeiro, nem com o segundo, nem com o terceiro, nem com o quarto, nem com o quinto, sexto, sempre na fila da sessão do desencaia. Pastor, estou precisando mesmo, agora o senhor, por favor, me ajuda, amém. E vai. Peraí. Você precisa entender que a intenção de Cristo
não é te dar presentes. A intenção do Cordeiro de Deus é te dar uma herança. É totalmente diferente. Presente se acaba, herança se perpetua. Meu Deus do céu! Presentes vêm, presentes vai, herança fica e se torna uma bênção para a nossa geração. Lute por herança. Não negocie a sua herança. Não queira presentes. O diabo está com um saco de presente bonito para te dar. E você está cego. Você está cega. Caindo no conto do vigário. Tá cheio de presentinhos vindo, sabe? Com aquele cartão bonito, aquela letra de doutor, sabe aquele trem muito bonito, sabe aquele trem nobre demais, pigmentado, sabe? Com ouro, aquela coisa bem exuberante. E você cai igual um patinho na lagoa. Não troque isso por aquilo que ele conquistou para nós. Sabe? Jesus não tem intenção nenhuma de se tornar um analgésico para aliviar os nossos problemas. A intenção que ele tem é de nos capacitar para triunfarmos hoje, agora e eternamente. Você está querendo aliviar problema, eu estou querendo triunfar hoje, amanhã e depois. Você, quem sabe, quer uma oração agora. Eu quero viver em oração todo santo dia. Talvez você quer queimar agora. Nós estamos levantando uma geração para queimar séculos e séculos e séculos até que ele venha. Você quer um culto? Nós queremos construir uma morada para ele. Você quer uma bênção? Nós queremos levar ele para nossa casa. Porque ele é tudo que a gente precisa. Você quer alívios? Nós não queremos saber se estamos no deserto. Se ele estiver conosco, passamos até pelo vale da sombra e da morte. Se ele estiver conosco, pode pegar fogo, que a gente passa de cabeça erguida. Jesus não foi enviado para te enriquecer de ouro e prata, mas ele foi enviado para te encher de glórias eternas. Sabe, a bondade de Deus é a única capaz de destruir as obras do diabo. E talvez você pergunta, pastor, quais são as obras do diabo? João 1:3-8 que nós lemos. As obras do diabo se resumem no pecado. Essas são as obras do diabo. Então ele pega o pecado, coloca ela para mim de novo, pelo amor de Deus, João 1:3-8, não sei se está no telão, mas coloca de novo. 1 João, vamos ler isso de novo. Quantos estão compreendendo o que Deus está fazendo aqui hoje? Amém. 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado é de quem? Ok. Então, primeira coisa que você entende: Jesus veio te libertar e te dar um novo dono. Porque antes você pertencia a quem? Ao diabo, porque nós éramos escravos do pecado. Pecar, errar é uma coisa. Viver na prática do pecado e do erro é totalmente diferente. Talvez você está numa caminhada, você não olha para uma pedra e fala, eu vou dar balãozinho com essa pedra, eu vou quebrar meu dedo nessa pedra. Não, mas você pode trupicar, você pode machucar o seu dedo. Mas não era a sua intenção. Então você pode cometer um erro, porque somos seres humanos, ninguém é super-herói. Você pode falhar porque você é homem, você é ser humano.
Mas você não pode pegar essa desculpa que nós somos humanos, somos fracos, para banalizar a graça de Deus. Porque a graça de Deus é um agente capacitador para nos levar a viver uma vida de glória em glória, de vitória em vitória, de santidade em santidade. Você está comigo, sim ou não? Então aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde quando? Uau! Então peraí. A obra do diabo não mudou, é a mesma, desde, só que ele é inteligente, ele transfigura a obra, ele veste a obra com uma nova embalagem, ele camufla a sua armadilha chamada pecado, e a gente, é como acontece conosco, com muitos de nós, como o Chapeuzinho Vermelho, que vai levar o doce para a vovozinha no meio de uma floresta e ela vai cantarolando. Ela não está preocupada com nada. Ela não tem medo de nada. E às vezes nós pensamos assim: não vai me acontecer nada. Que isso? Eu sou forte, eu paro com isso quando eu quiser, eu abandono isso a hora que eu quiser. Não, ninguém me domina. Mas você já está com um pé dentro da armadilha do diabo. E a obra dele é o pecado. E ele pratica essa obra. Ele está, ferrenhamente envolvido nessa obra, em uma construção fantasiosa, chamada pecado. Então o que você precisa entender é que essa obra que ele quer realizar no mundo, no meio dos homens, tem apenas uma finalidade: escravizar. Por isso que manifestou o Filho para destruir as obras. Por isso que em Cristo, o autor da fé, os nossos pecados são perdoados e apagados para todo sempre. A cédula da dívida, as algemas que nos prendiam, em Cristo são destruídas. Você pode aplaudir ele de verdade? Porque você está livre, as suas mãos não têm algema, os seus pés não têm algemas, você está livre e a sua casa também. O diabo não brinca em serviço, mas nós brincamos de ser crente. Tem gente que entra dentro da igreja, mas a cabeça dele está lá no mundão, está lá no mundo da lua, está na empresa, está no cachorro, está no papagaio, no periquito. O cara vem para Deus, mas não tem consciência de se conectar com Deus 1h30, 2 horas, que pode mudar a história dele para sempre. Não dá conta, porque ele está com os pés dentro da armadilha do diabo. Ele não dá conta de se desvencilhar. E sabe qual que é o grande problema? Assim como o diabo usa um disfarce, toda pessoa que está na sua armadilha disfarça o semblante de derrota, finge que está tudo bem, finge que a casa dele está de pé. Para a sociedade ele posta fotos todo maquiado, enfeitado, adornado, porque ele quer passar para o público que ele está bem, mas por dentro só ele sabe, e Deus sabe, que a sua alma está triturada, que ele está afligido. Mas hoje aqui nessa igreja você está entendendo que Deus se manifestou para trazer liberdade à sua vida, liberdade à sua casa, liberdade à sua família, liberdade às pessoas que você ama. E eu declaro no nome de Jesus
que muito em breve essa pessoa vai estar com você, servindo, adorando e vivendo o melhor de Deus nessa cidade. Você crê nisso? Diga amém. Isaías profetizou, o profeta messiânico, que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Tudo aquilo que o diabo prepara, se você está em Deus, se você está em Cristo, pode passar por cima de tudo, você não sofrerá dano algum. Sabe, hoje eu quero profetizar na sua vida, eu quero declarar uma blindagem da bondade de Deus sobre os seus sonhos e os seus projetos. Nós iremos orar e declarar que a partir de hoje você vai ver nitidamente a bondade de Deus na sua vida, você vai ver a bondade de Deus nas suas palavras, você vai ver a bondade de Deus nas suas ações, a bondade de Deus na sua empresa, a bondade de Deus pavimentando os seus passos para você viver uma vida abundante para a glória de Deus. A bondade de Deus será vista hoje e sempre na sua vida, porque Deus já se manifestou e as obras do diabo já foram destruídas.